E dá pra ver. Tá show. Seu? Agora tá no slide, eu acho. Tá, as certificações e aí tem os seus dados embaixo. Acho que tá certo. Legal. Então, legal. Muito obrigado aí pela presença, pela participação de vocês e principalmente pela confiança e compreensão. Vamos dar só mais uns minutinhos pra galera ir chegando. Acho que uns 2 minutinhos, 3 minutinhos. Combinado. Foi melhor. Beleza. Mais 2 minutos a gente pode bater num papo. Legal? Então, só para entender ali de vocês, depois eu posso me apresentar melhor, mas vocês trabalham já na área? Tem alguma certificação em cibersegurança? Quem tiver presente, se puder me responder. Sim. Muito bem. ISC é uma boa certificadora, uma boa instituição de certificações. Você é membro da ISC, né, Fábio? Sim. Tirei 2 certificações da ISC. Recomendo, super recomendo. É uma entidade, só para eu explicar um pouquinho da história da ISC, a ISC é uma entidade que foi criada em 1984, alguma coisa assim, não, 90 e alguma coisa, pelo órgão de defesa americano, não pelo órgão, mas é que pessoas do órgão de defesa americano se reuniram para criar um padrão de ensino de segurança da informação, de modo que eles pudessem conscientizar, não, ensinar as pessoas quais as melhores práticas de segurança da informação. Então, aí, da primeira certificação global, que foi, que vários profissionais começaram a obter essa certificação, e depois surgiram outras certificações, mas muito depois mesmo, né? A certificação da CISP pela ISC começou a ser publicada em 1990 e alguma coisa. Em 2000 essa certificação foi padronizada e foi normatizada pelos padrões da ISO de ensino. E na sequência, aí vieram outras certificações de ISC2 também. Então, eu altamente recomendo a ISC2 como as certificações da ISC2 como as certificações bem relevantes aí no mercado. Boa. Então o Rocco falou aqui que a vontade dele é tirar a CISP, né? E a Security Plus. Legal. Vamos falar bastante sobre isso. Acho que já dá para começar, né, Lu? O que você acha? Top. Uhum. Imagina, fico à disposição aqui. Bom, me apresentando melhor agora, depois de todas as problemáticas aqui com o uso do Discord.
Mas é uma questão de treino, tá? Prometo que vou aprender mais e para entender aqui como que funciona e estar mais presente aqui com vocês no canal. Então, vamos lá, né? Meu nome é Fábio Augusto, sou certificado CISP e SSCP pela IS Square, né? Como eu venho comentando aqui. Sou CISO da Edgewall, executivo em Cybersecurity. Já tive diversas passagens em outras empresas, também pela mesma função. Já fui analista, né? Comecei da base também em cibersegurança, venho me desenvolvendo, tirei essas certificações e há mais ou menos 3 anos, quase 4 anos, eu me tornei executivo na área de cibersegurança. E estou aí no mercado tentando ajudar as empresas a evitarem perdas financeiras, as pessoas também de alguma forma contribuindo com o meu conhecimento que eu tenho na área. E agora eu estou, né, atuando mais no formato de educação, né, propondo conhecimento para as pessoas que precisam de alguma forma algum tipo de orientação na área de cibersegurança. Aqui tem meu arroba do Instagram, fabio.cybersecurity. Ainda o meu LinkedIn é um outro nickname, é um nickname que eu preciso atualizar, mas quem procurar por Fábio Augusto na Edgewall vai conseguir me encontrar. Então, né, a empresa no qual eu trabalho, e eu estou lá no LinkedIn também, movimentando a rede. Eu só preciso alterar o nickname para ficar parecido com o do Instagram, tá? E é isso, eu venho aqui para falar sobre certificações na área de cybersecurity, tá? Agradeço o convite da Sabrina, uma grande aliada minha aqui, que a gente já vem se falando há algum tempo, e é, né, uma grande contribuição, uma grande oportunidade para mim poder contribuir aqui. Fico honrado pelo convite. Então, muito obrigado, Sabrina, a todos do canal da Menina da CyberSec, do Discord. Eu sei que manter esse canal não deve ser fácil. Então, fica aqui meus agradecimentos. Parabéns para todos vocês, tá? Eu vou fazer a apresentação aqui. Eu vou falar sobre certificações, não vou nem... Eu coloquei uma apresentação aqui, mais para balizar o que a gente vai falar. Mas eu não sou muito daqueles que né, não gosta de bater papo. Eu prefiro bater um papo. Tá? Então, quem precisar falar, como, né, foi colocado aqui, chamem no chat, levante a mãozinha aí, e a gente para e conversa e bate um papo mesmo. O fator mais importante aqui é que vocês tirem todas as dúvidas de vocês, que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, que procurem ter algum tipo de orientação que faça sentido quando a gente fala sobre certificações. Outros assuntos também fico à disposição, principalmente nos meus canais, tá? Então, vai ser uma honra poder contribuir com todos vocês, tá? Mas falando sobre certificações, eu trouxe um primeiro ponto aqui sobre por que devo me certificar, né? Porque quando a gente fala de certificação, não que seja difícil, não que seja impossível, mas eu acho que a gente precisa começar a responder algumas perguntas antes, né? E depois, um pouco mais à frente, eu vou responder ou vou fazer algumas provocações para vocês, de modo que que eu proporcione algum tipo de autocrítica, digamos assim. Porque tirar certificações não é tão simples. Eu estudei para as duas
duas certificações que são bastante complexas. Para mim não foi fácil, né? Foram momentos bem difíceis, mas eu acho que a gente precisa procurar responder algumas perguntas, né? Então, por que eu devo me certificar? Primeiro ponto, acho que a gente precisa buscar uma qualificação profissional. Eu estou falando sobre, né, desses itens aqui, mas do lado, né, de uma posição como gestor. Como que eu olho para um profissional? Né? E quando eu olho, eu procuro entender, assim, por que o profissional buscou se certificar? Então, para obter uma qualificação profissional. Por que isso? Quando eu tirei as minhas certificações, a primeira certificação que eu tirei, depois de eu ter estudado, ter lido vários livros, ter me aprofundado em assuntos bastante relevantes, eu comecei a obter uma qualificação profissional gigante na área de cibersegurança. Então, à medida com que eu fui estudando, as pessoas foram reconhecendo que o meu nível de conhecimento, a minha qualificação profissional estava diferente, né? Então, esse é um primeiro item. Você que busca ter uma certificação e tirar uma certificação, você vai se qualificar melhor profissionalmente perante as pessoas que não buscam esse tipo de conhecimento, não buscam, né, se passar, né, se provar essas certificações, provando o seu conhecimento. Você que busca tirar essa certificação será um profissional muito mais qualificado, tá? Tem alguns poréns que eu vou comentar na sequência, mas esse é um dos itens. Reconhecimento no mercado. Então, o reconhecimento no mercado é um fator que está sendo bastante relevante, principalmente nesses últimos tempos, porque tivemos um boom em segurança cibernética. Os ataques mudaram, os problemas em segurança cibernética aumentaram. Novas leis que regulam o modo com que os dados são operados, são transmitidos, são manipulados, surgiram. E em razão disso, os profissionais, eles foram sendo altamente demandados, só que pelo tempo e pela criticidade do momento, poucos profissionais puderam ter tempo, né, a chance de tirar a certificação, de conhecer um pouco mais sobre o assunto, né, para que pudesse entrar na área. Então, o que me remete, né, reconhecimento no mercado? O profissional que é certificado, ele vai ter um conhecimento e uma qualificação técnica muito melhor do que o profissional que não tem a certificação. E ele, fatalmente, ele vai ser reconhecido melhor no mercado em razão de ter uma certificação. Tá? Então, por que eu estou trazendo essa provocação? Para tirar um pouquinho o nosso pensamento que ali com algumas pessoas, com alguns profissionais, às vezes a gente fica muito direcionado em obter apenas conhecimento técnico, mas a certificação ela precisa trazer um outro tipo de reconhecimento também, um outro tipo de vantagem, de benefício para o profissional, né, além do técnico. Então, o reconhecimento no mercado de trabalho é um deles, tá? Você que busca tirar a certificação será muito melhor reconhecido do que o profissional que não tem a certificação, porque você vai ter mais conhecimento, vai saber tratar de assuntos com mais propriedade
do que os profissionais que não têm esse tipo de conhecimento, que é o próximo item, que é o conhecimento especializado. Tá? Então, é notório. Eu como gestor, quando eu vou fazer uma entrevista, quando eu vou bater um papo com um profissional de segurança, os profissionais que de fato estudaram e se aprofundaram em um tema, em uma certificação, e na entrevista a gente batendo papo, é notório que o profissional que é certificado, que já passou por esse processo, ele tem muito mais conhecimento especializado do que aquele profissional que ainda está buscando ou que pretende buscar na frente, né, esse conhecimento mais especializado. Porque é fato que tudo bem que a experiência, né, ela é importante, que é o próximo item que a gente vai falar, mas os guidelines, os padrões, a gente não tem que reinventar a roda. E quem vai trazer o como e por que a gente deve fazer são os padrões, né, que já foram instituídos por essas certificações. Então, nesse aspecto, o profissional vai obter um conhecimento mais especializado. Além do que, ele tem a oportunidade de validar toda a experiência. Então, as certificações mais sérias, e não só tem outros tipos de certificações, mas as mais avançadas, para os profissionais mais experientes, requerem que ele valide a experiência. Ou seja, tudo que foi praticado ao longo do tempo tem que estar alinhado às boas práticas que são propostas pela certificação para que ele obtenha aquele título. Então, isso é muito importante. Não quer dizer que as certificações de base, pelo profissional não ter experiência, não é boa. São coisas diferentes. Mas as certificações mais avançadas, elas procuram validar a experiência. No meu caso, por exemplo, quando eu fui tirar a CSCP, que foi a minha primeira certificação em segurança da informação, eu tive que comprovar no mínimo 2 anos de experiência. Além de todos os processos, né? Aqueles cachorros que resolveram fazer barulho aqui. Mas assim, o que eu tô... por favor. Dos profissionais que, por exemplo, no SSP, eu tive que provar 2 anos de experiência em 5 ou 6 áreas, se não me engano, do CBQ, do livro, dos padrões que eles propunham na época. Então, isso é bastante importante. Você vai dizer para um recrutador, para uma empresa, ou até mesmo para uma pessoa que você está conversando sobre segurança da informação, que você tem experiência no assunto. E não é você que está dizendo, é a certificação. Isso é muito relevante e muda o jogo por completo. Tem um outro ponto aqui que eu sempre procuro autocriticar, me autocriticar e também fazer as perguntas para as pessoas que pretendem fazer as certificações, tirar certificações na área de segurança da informação, é entender o momento, né? Estou no momento certo? Porque isso é um fator super relevante. Imagina que a gente tem um momento, um profissional está num momento de área, entrando na área de segurança da informação e tem lá várias certificações bastante importantes, como a CISM, a CISP, outras certificações da ISA também. E eu vou tirar, eu vou tirar essa certificação porque são as mais relevantes no mercado, são as mais importantes.
Porém, eu digo que a certificação ela tende a trazer alguns complicômetros, digamos assim, né? Que é o tempo, o custo financeiro e o esforço. Então, tudo isso é preciso entrar em consideração antes de escolher a certificação, porque se eu não escolher a certificação mais adequada para o meu momento profissional, eu vou despender de tempo, de dinheiro, de esforço, muito provavelmente à toa. Então, o que eu trago para nós pensarmos aqui é que, dado o meu momento profissional, qual é a melhor certificação que eu preciso fazer para que eu gaste o tempo, o meu dinheiro e o meu esforço em algo que vai me proporcionar uma evolução rápida, né? Porque se eu tirar a CISM, por exemplo, que é uma certificação para gerentes de cibersegurança, sendo que eu estou num cargo ainda de um analista pleno, essa certificação ela não vai ser útil agora para o momento, só daqui a alguns anos. Eu não duvido que vá, mas daqui a alguns anos. Então, é extremamente relevante fazer essas perguntas antes de escolher a certificação. Por quê? Para que você tenha o direcionamento adequado, a certificação, escolha a certificação adequada para o momento, né? Para que a certificação se faça valer, né? Que você, a partir do momento que você gastou todos esses itens aqui, né, de tempo, o custo de dinheiro e o esforço, ela te retribua tudo isso daqui que você gastou com ela. E não fique ali sendo mais um título guardado no armário e você, né, não consegue usá-lo, não consegue ter um retorno em razão da sua escolha, né? Então, tudo que a gente escolhe agora tem uma consequência. Então, procure escolher algo que tenha consequências boas no curto prazo, no curto e no médio prazo, tá? Isso, como que eu procuro? Quando eu vou escolher uma certificação, eu procuro fazer o quê? Qual que é a minha função atual na empresa e onde eu quero chegar? Então, isso é bastante relevante, porque eu preciso entender o meu momento e onde essa certificação vai me ajudar. Onde ela vai me levar? Quando eu decidi por tirar a SSCP, a certificação de segurança da informação, na época era de entrada, é uma certificação focada em segurança de sistemas. Essa certificação, eu procurei entender qual que foi o meu momento atual, na época eu era um analista pleno na área de segurança da informação, só que eu não tinha subsídios tão para conseguir evoluir como um sênior, um especialista na área de segurança da informação. E eu chegava nas pessoas, pedia orientações, né, pedia orientações de quais certificações fazer, e eu não tinha muita resposta, assim, em termos de, Fábio, faça isso porque você é inteligente, isso, aquilo, e vai conseguir tirar e tudo, e porque você já pode tirar uma CIP. Não. Mas a que, de fato, é a mais visada pelo mercado. Só que a mais visada pelo mercado me traria um esforço gigantesco para o meu momento atual, né? Eu teria que despender muito dinheiro, tempo, custo, esforço, dedicação para tirar essa certificação, e não conseguiria, de alguma forma, ter um retorno mais vantajoso no curto prazo. Então, eu procurei entender meu momento,
escolhi uma certificação que ali me daria um alicerce para que eu pudesse, dos 2 a 4 anos, me levar para um próximo patamar. E aí eu escolhi a SSCP, que é uma certificação focada em segurança para sistemas. Por quê? Eu queria, naquele momento eu trabalhava em uma empresa que todos os sistemas eram totalmente expostos para a internet. Eu estava numa área de engenharia de segurança da informação. Eu estava olhando para a área de sistemas, riscos de sistemas. Então, aquela decisão, aqueles fatores influenciaram diretamente no meu momento atual e onde que eu queria chegar. E eu comecei a fazer algumas autocríticas. Eu comecei a fazer algumas autocríticas. Autocríticas no aspecto de onde eu estou e onde que eu quero chegar. Onde que eu quero chegar? Eu quero ser um gerente de segurança da informação. Eu cheguei a discutir na época que eu quero ir para a área de pentest, por exemplo. Eu quero fazer uma segurança mais intrusiva, ser um penetration test, algo. Não quero, não é o meu perfil, não é o meu objetivo no momento. Então, eu preferi fazer uma certificação mais genérica, de modo que eu pudesse ter mais informações em todo o ecossistema. Então, em todas as disciplinas de cibersegurança. Isso me ajudou a escolher muito a certificação que eu queria tirar naquele momento. Então, é importantíssimo responder essas perguntas para que vocês escolham a certificação, a melhor certificação que vai te ajudar a colher frutos logo no início. E como escolher a certificação? Entenda seu objetivo profissional. Onde que você quer chegar? Né? É igual a rota do Uber. Quando eu saio de casa, né, quero ir para um outro destino, fora da minha casa, um outro lugar. Eu traço uma rota pelo Waze, para aplicativos de mapas, para entender onde é que eu quero chegar, e aí sim eu escolho a rota de menor custo para que eu consiga chegar no meu destino. E o seu tempo de experiência na função? Isso é super relevante entender, mas as certificações vão me permitir eu fazer a aquisição delas, fazer o assign delas, né, ter a badge delas, sem que eu, desde que eu tenha o tempo requerido dessa certificação. Por exemplo, as CISP são 5 anos. Eu preciso de, no mínimo, 5 anos de experiência em certificações, em 5 anos de experiência profissional para tirar a certificação, para colher a badge, né? Então, eu tive que validar todo esse tempo para ter essa certificação. E tirar um CISP é algo muito complexo. Então, para os profissionais que ainda não têm essa experiência, esse tempo, é muito ruim escolher esse nível de certificação. Teria que ir para um Security Plus, um Offense Security, dependendo do objetivo profissional da pessoa, né? Entenda quais as mais reconhecidas pelo mercado de trabalho. Essa dica aqui é bastante importante, porque quando vocês forem escolher uma certificação, não escolham, estou vendo essa certificação no site e essa é uma certificação que parece ser legal, parece ser cool, parece ser importante. Não. Faça a certificação, tire a certificação que os profissionais
que os RHs, as empresas estão mais buscando. Entre no LinkedIn, acredito que muitos de vocês possam já ter um perfil no LinkedIn, e lá no LinkedIn vocês conseguem fazer a pesquisa das certificações mais requeridas pelos profissionais, né, pelas empresas, as que estão mais em alta na área de segurança da informação. Então, isso é bastante importante, de modo que possa direcionar com uma certificação que vai te trazer um benefício no curto prazo, né? E faça uma certificação que te coloque no próximo nível. Não faça uma certificação por fazer, eu vou fazer AZ500, AZ, né, XPTO e tudo, porque eu quero, porque eu gosto. Não, escolha uma certificação que né, como eu comentei no item anterior, requisitada pelas empresas e que vai rapidamente te colocar numa posição maior na empresa. Vai te proporcionar muito conhecimento, vai te trazer relevância para as empresas no mercado de trabalho, uma posição melhor, né? E vai te colocar no próximo nível sem sombra de dúvidas. Quais são as certificações mais comuns no mundo, globalmente falando? Então, essa daqui, esse mapa que está na tela foi de um artigo que eu tirei aqui da ESC2. Eles fizeram essa publicação em 2020, as certificações mais comuns no mundo. Então, a CISP, por ela ser antiga, ela tem lá seus 38% de profissionais certificados no mundo em razão dos outros profissionais. Mas não significa que as outras também não são boas, tá? Então, é muito importante que vocês tenham essa visão, mas não levem ao pé da letra, não levem em consideração, essa é melhor do que a... Não. Várias outras certificações aqui são boas, mas aqui eu estou colocando aqui quais são as mais comuns no mundo. Então isso é bastante importante, porque dá uma visão também, né, de quais certificações estão sendo mais buscadas pelas empresas. Obviamente, a CISP, por ser uma certificação global, ela vai ser a mais procurada, né, por ser uma certificação que tem mais tempo no mercado. Os profissionais de RH não têm muito discernimento em saber qual que é melhor, qual que não é, mas outras certificações podem ser tão boas. Por exemplo, quando a gente fala da Security Plus, é uma certificação tão boa, que é da CompTIA, né, tão boa quanto, por exemplo, a SCSP. A CC Security também são certificações fantásticas, que são amplamente buscadas no mercado. As certificações da Microsoft também. Tem várias outras certificações que são muito boas e que vocês podem sim considerar na seleção de vocês. Obviamente, procurem novamente avaliar todos os outros aspectos, né, que vão te dar um retorno aí no curto prazo, mas são certificações tão boas quanto, tá? E as certificações que estão em alta em termos de compra em 2021, que ficaram em alta em 2021, são certificações de Cloud Security, né? Muito focado ali em profissionais com conhecimento especializado em segurança da informação em cloud. Só um minutinho. Certificações da ISO 27001 é uma certificação bastante relevante, principalmente para quem quer entender todos os aspectos de gestão de segurança, como implementar uma boa gestão de risco na empresa,
como fazer um belo approach de um plano executivo de segurança da informação para empresas. E tem outras também bastante relevantes no mercado. Tá? Pessoal, alguma dúvida aqui? Legal. Eu preparei esse material para guiar aqui a nossa conversa. Aqui eu não tenho outras lâminas aqui e eu vou abrir para perguntas para que a gente possa bater um pouco mais sobre o que eu falei. Então, fiquem à vontade aí para a gente discutir sobre o que eu coloquei aqui, quais são as dúvidas, quais são as certificações que vocês mais gostariam de ter informações, se são válidas ou não, se são reconhecidas ou não, ou até mesmo pelo momento profissional de vocês, o que faz mais sentido para vocês. Então, eu vou ficar aqui à disposição, tá? O que eu tinha para passar de hora é isso, mas agora eu fico para bate-papo, tá? Legal. Mas adiantando assim, então, uma pergunta, Fábio. O que você Sim. acha de... Eu como hipótese, não sou eu. Pode ser o caso de alguns dos nossos integrantes aqui do Discord. Estudante de defesa cibernética, ainda não tenho experiência na área, estou só estudando. O que você acha de investimento inicial em uma certificação? Você acha que vale a pena ou você teria uma outra sugestão? O que você acha? E qual seria, né, uma certificação nesse sentido? Sim, vale a pena. Por exemplo, para essas pessoas que estão nesse momento de carreira, o que eu acho que vale a pena é se especializar mais, por exemplo, para pessoas que estão lá trabalhando mais com intrusão, é fundamental se especializar em sistemas operacionais, rede de computadores. Eu acho que isso traria muita informação de base para essas pessoas se qualificarem ainda mais e depois buscar certificações, por exemplo, como a Ethical Hacker, a CH, que é uma certificação muito boa de base para essas pessoas que estão nessa área e que vai de alguma forma explorar todo o conhecimento de rede, de sistemas operacionais, de criptografia. Eu acho que esse é o caminho. Eu iria por esse caminho. Um caminho mais técnico, estudando muito fundamentos de computação, de redes, para que pudesse ser validado em um ano ali pela CH. Boa. E tem uma pergunta aqui no chat, a pergunta do Cadu. Teria uma certificação para hardware hacking e como funcionaria? Acho que se você conhece. Hardware hacking, não, eu conheço nenhuma certificação. Possa ser que exista, mas eu desconheço. Eu diria que esse tipo de certificação, mesmo se existir, eu não sei se teria tanto mercado para que, né, fosse uma certificação que valesse a pena gastar muito esforço. Eu iria eu iria conhecer mais outros tipos eu iria buscar outros conhecimentos através de livros, de cursos com pessoas mais especializadas na área e procuraria demonstrar através de outros conhecimentos do que fazer uma certificação que, novamente, custa esforço, dedicação.
Eu, Fábio, não validaria dessa forma esse meu conhecimento, porque é um conhecimento de nicho ainda, né? Nicho, quando eu falo, é algo muito especializado. Eu iria mais por outros meios para expor o meu conhecimento, ao invés de tirar uma certificação dessa. É isso que eu tenho visto no mercado e muitos dos nossos palestrantes têm dito, né? Eles são muito experientes na área, alguns com 10, 15 anos de experiência, e aí só com toda essa experiência eles começam a investir no hardware hack, né? Explorar esse mundo, porque como você bem disse, é bem nichado ainda, né? Eu não vejo, eu, por exemplo, ainda não vi vaga focada em hardware hacking, por exemplo, na área de segurança. Sim, exatamente. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que é algo que vai evoluir, e quando for evoluir, provavelmente aparecerão mais certificações de peso ali para isso, mas eu acho que não é o momento. Mas quando aparecer o momento, com certeza, aí tem que ser avaliado, e se houver a necessidade, sim, aí tira, mas eu acho que vale se especializar de alguma outra forma. Sim. E tem uma outra pergunta aqui do G. Coque. Ele perguntou se a Security Plus no Brasil é bem avaliada para iniciante, ou é alguma outra que é mais buscada. Sim, a Security Plus é uma das melhores avaliadas aqui no Brasil para iniciantes. Eu diria que ela concorre diretamente com a Certificate Ethical Hacker, né, a CH. As duas concorrem diretamente, mas a Security Plus é muito bem avaliada aqui no Brasil, no mundo também é muito bem avaliada. Então, eu tiraria a Security Plus sem sombra de dúvidas. Uma certificação que vai dar muita base, trazer muito conhecimento de base, é uma certificação mais abrangente. Você não vai ter talvez não tenha um conhecimento muito especialista, em alguns aspectos que é mais especialista, né? Mas é uma certificação um pouco mais abrangente, mas muito bem reconhecida. Isso, ela é bem. O conteúdo dela eu acho bem generalista, né? Eu estava até falando com o pessoal. Tem um treinamento muito bom, um bootcamp de treinamento de Security Plus na Udemy. Acho que tá R$30 agora. E ele é muito extenso, porque a Security Plus ela passa por muitos assuntos mesmo, né? Ela vai, se deixar, ela vai direto. Sim. Então, acho que é válido estudar para certificação, mesmo que você não vá tirar, porque acrescenta um conhecimento gigantesco. Sim, com certeza. Ela tem uma pergunta aqui para ti. Ela perguntou se a SC900 da Microsoft é considerada uma certificação de segurança. Olha, eu não conheço a SC, eu conheço só as AZs ali, não conheço muito a SC. Não posso opinar. Não posso opinar. Eu diria, por exemplo, certificações de cloud, se eu não me engano, essa daí é de cloud, né? Eu conheço por sigla, mas não conheço assim profundamente a certificação. É isso, né? Pelo nome que eu tô vendo aqui é boa. Eu iria para Security Alliance, que eles têm a CCSP, quando eu falo em cloud. Por quê? Quando você tira uma certificação muito especialista em algum vendor, por exemplo, a Microsoft ou a Azure na AWS e tudo, você acaba ficando muito presa ao player, né? Só que, de alguma forma, quando a gente faz segurança para cloud, por mais que tenha uma configuração ou outra que seja muito específico,
o modo com que se faz segurança para cloud, né, cloud security, é muito próximo de um player do outro. Então, eu iria para uma certificação mais agnóstica no aspecto de atender todos os outros players do que fazer um AWS ou uma Azure, por exemplo. Eu iria mais para CCSP da Cloud Security Alliance. Essa certificação é muito reconhecida globalmente, é uma parceria com a ISC2 também, e é muito relevante, e os profissionais que as têm são muito bem pagos. Bom, eu acho que eu concordo, assim, essa questão de cloud faz muito sentido você tirar uma certificação quando você já está atuando. Por exemplo, se você só atua com Azure, então faz muito sentido você tirar uma certificação de Azure, né, para comprovar ali aquele conhecimento que você tem. Eu colocaria só um ponto nessa discussão para a gente argumentar aqui. Se não, eu tiraria só se não for demandar muito conhecimento e esforço financeiro. Boa, sim. Se não for, se for algo simples, com certeza eu tiraria. Isso daí, sem dúvidas. Se a empresa, por exemplo, a empresa que eu trabalho precise que eu tire, ou eu trabalho muito... Vai entrar com dinheiro também. Exatamente. Exatamente. Porque a gente sabe, as certificações, principalmente, são bem caras. Então, isso conta bastante. Né? Isso. Foi a pergunta da Perla. Perla, acho que você tem um voucher para fazer, né? A certificação. Tira sim. Acho super válido. E... Sim, eu não estou querendo desmotivar também a pessoa. Não, claro que não. Mas é porque eu conheço a Perla, mas eu acho que é super válido, sim. Tem alguns projetos que têm essas certificações de forma gratuita, né? Entre aspas, tem o treinamento, algumas da Azure pelo pessoal da K Solutions, então acho que é interessante, sim. Sim, com certeza. O Sapiens te perguntou quais certificações para a Red Team. Sim, tem, para começar, a base CH, é a base para quem está iniciando, e para quem está mais avançado, eu considero tirar a Offensive Security. É a melhor. Para o Red Team, assim, em termos de, não só a melhor em termos de conteúdo, Security é uma certificação muito boa, é uma certificação que é difícil tirar, é o que talvez motive até um pouco mais assim para quem gosta de desafio, mas é uma certificação muito boa. Então eu iria para se eu estou na base iniciando como team, eu iria para CH, e na sequência, quando eu estiver galgando uma posição mais de especialista, sênior especialista, eu iria para uma certificações da Offensive Security. Boa, já anotem aí. E aí tem outra pergunta do Cadu. Teria alguma certificação gratuita focada em Red Team? No caso, eu sou um moleque que ainda está no começo, estudando as bases e algumas falhas. Me recomendaram fazer a CSCH, porém é paga. Olha, eu não conheço, viu? Gratuita, sim. Assim, uma pergunta, é só para obter o conhecimento ou se certificar? Ele falou aqui que é para conhecimento no chat. Para conhecimento, eu acho que eu iria mais eu iria conhecer a base, né? A base em sistemas operacionais, conhecer como o kernel funciona,
se o meu interesse é explorar aplicações web, eu iria conhecer mais de linguagem de programação, essas coisas. Porque o hacker, ele nasce ali de algo que é desenvolvido, que é uma tecnologia. Eu não diria que que você vai conseguir explorar através de algum conhecimento, de alguma metodologia by the book. Eu diria que você pode obter esse conhecimento, obter essas técnicas de invasão através do conhecimento dos sistemas operacionais, do conhecimento de linguagens de desenvolvimento, em conhecimentos do funcionamento de redes, em conhecimentos de criptografia. A partir desses conhecimentos de base, o que você vai se aprofundar nos temas. Tem alguns laboratórios disponíveis na internet que você pode validar técnicas de invasão, executar exploits de invasão, utilizar de várias técnicas para você validar o que você possa explorar. Por exemplo, um buffer overflow. Quando a gente estiver falando de buffer overflow, nada mais do que uma ausência de um mecanismo de controle de acesso randômico na memória, né? Então, através de técnicas de conhecimentos em programações de linguagem, né, de sistema operacional, você pode identificar se o sistema tem essa falha ou não, como que ele valida os inputs, outputs. Então eu iria mais para o básico, né, para a leitura, para a compreensão dessas bases, validaria alguns livros de segurança, validaria as técnicas em alguns livros de segurança que já existem, para depois, né, você certificar na CH quando você tiver mais disponibilidade financeira. Boa, respondeu, Cadu? Respondeu, ele agradeceu aqui. Show, tem mais umas perguntinhas também. Tô com vocês aqui, a noite é de vocês. E quem quiser abrir o microfone também, galera, pode abrir, tá? Para perguntar. Eu tô pegando as perguntas do chat, mas o microfone tá liberado. O Satos perguntou: tem uma base em infra e redes. Desejo migrar para a área de segurança da informação. Tirei a ISFS recentemente. Recomenda tirar alguma outra certificação? Observação: ainda não tenho experiência em segurança. Não, eu acho que não. Se você quer entrar na área de segurança por ter o conhecimento em redes, em infra e sistema operacional, se não me engano, eu acho que é o caminho. Eu entrei na área de segurança da informação com esse nível de conhecimento. Eu vim desse nível de escola quando eu entrei e que me ajudou muito com outras habilidades em segurança da informação. Então, não vejo que seria se aprofundar numa certificação, por exemplo, uma certificação mais de base ali. Eu acho que você pode ir para uma certificação mais avançada. A Security Plus, por exemplo, poderia ser um caminho. Ou, se você tem muito conhecimento, já vai para o ofensivo e quiser ir para um caminho de routine, vá para Offensive Security, sem medo de ser feliz. Justamente, sem medo de ser feliz. Inclusive, faz parte dos seus estudos e do seu treinamento aplicar para as vagas. Não fica nessa de, eu não sei tudo, eu não sou especialista. Tá, vai para os processos, taca a cara mesmo.
Exato. Medo não, aí, ó, o Lincoln aí. O Lincoln é o maior exemplo. Lincoln, abre o microfone e fala, pelo amor de Deus. Gente, toda live eu falo isso. Participem dos processos seletivos. Não fica nessa de preencher todos os requisitos, porque isso não existe. E aí? Tenta mesmo. E funcionou pro Lincoln. Ó, o Lincoln aí, ó. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, Eu amigo. aproveitei para desmutar aqui, porque isso é uma realidade. Uma vaga e eu me inscrevi, eu estava na área de suporte como analista sênior e deu match. E aí eu consegui ingressar na área de segurança. Mas se a gente fosse basear sempre ali na descrição da vaga, a gente às vezes acaba ficando com medo e nem se candidata. Exatamente. Realmente. Meu Conta caso aí tua já história, amigo. Meu caso já é meio louco, né? Que eu comecei cedo com TI, já nasci com TI. Só que aí aos 19, eu acabei migrando de área. Fui pra área administrativa comercial, né? Trabalhei até os meus 27 aproximadamente. E aí eu comecei a estudar para concurso público, porém senti vontade, né, de voltar para TI. E aí eu comecei curso de sistema de informação de novo, que eu já tinha feito com 16 anos, na época que comecei a faculdade. E dei a cara a tapa, né? Aí fui, me inscrevi sem brincadeira nenhuma, eu acho que deve ter sido umas 500 inscrições aí, em geral, startup, empresa grande, que até alguém comentou aí agora há pouco. E resultou que uma das últimas lives que eu tava participando aqui, que tava com o Rafa e a Sabrina, eu pedi ajuda pra eles, assim, como participar, como me portar, né, durante um processo seletivo e questão de conhecimento, né, o que eu precisava estudar e tal. Sim. E resultou assim, fui me dedicando, mas foi muito rápido, foi tipo, sei lá, uma semana mais ou menos. Eu participei de um processo seletivo, inclusive foi da UOL, eu vi que você é da UOL Edge, né? Exato. Isso, eu tô na PagBank e PagSeguro nesse caso. E aí resultou assim, me inscrevi, era para diversas áreas, e aí uma das áreas lá, o pessoal comentando comigo lá, me chamaram e falaram, tô com uma área aqui pra SRE DevOps. Perguntou se eu tinha interesse. E aí eu falei assim, olha, não tenho conhecimento, porém estou disposto, você mostrar que você está disposto a aprender, né? Vamos dizer assim. Sim. Aí eu falei, olha, estou disposto a aprender, eu tenho muita ferramenta que eu não conheço, eu vou aprendo, tem linguagens que eles mexiam, que eu sei o básico, mas dei a cara a tapa. E resultou, o pessoal gostou muito mesmo de mim. Já meio que deram com certeza assim, olha, eu gostei muito de você, você provavelmente vai ser um dos selecionados. Aí me pediram uma semana pra dar o retorno. Não esperaram nem uma semana. No outro dia já falaram, olha, você foi aprovado e eu quero você na minha equipe. Que legal. Assim, e é como eu falei, assim, não precisa assim, preencher todos os requisitos, entendeu? Mas assim, corra atrás, galera. Você mostra mais interesse, né? Que você realmente quer. Quando você mostra que você quer, aí é onde realmente você se destaca. Sim. E eu percebi que teve uma galera lá no meio que, tipo, foram muito bem, participaram da dinâmica em grupo comigo, se destacaram muito, foram até o final, até a entrevista, só que aí chegaram na hora da entrevista e travaram. Não sabiam qual área, assim, eu quero trabalhar com, vamos dizer, desenvolvimento back-end, ou com front-end, ou... generalizando, é a área que você quer, né? Travaram e não souberam, aí reprovaram, né? Vamos dizer, no restante do processo. Sim. E aí, comecei hoje, inclusive, aí. Que legal, parabéns. Aí, caralho. Valeu. Você vai ver processo... Oi? No PagSeguro, no PagBank? Isso, no PagBank PagSeguro. Você tá no mesmo Teams que eu. Provavelmente sim. Verdade. A gente vai se falar muito por lá, então. Beleza. E, rapaz, foi